Oi, gente. Boa tarde. Que bom que vocês estão aqui. O objetivo da palestra hoje é uma via de mão dupla, tá? Eu vou contar como que o INSS saiu do papel e ficou quase tudo digital. Só não é digital aquilo que precisa de perícia, avaliação social, tal. Mas também para vocês, conforme eu for falando, se vocês conseguirem identificar como que você pode ajudar com alguma ideia, um livro que seja, um curso, ou alguma coisa que você já está fazendo, que pode contribuir, é o objetivo bem legal, assim, porque a gente tô adorando tudo. Um monte de coisa que eu já vi em palestras hoje já virou dogma, já, assim, já quero. Quem que eu sou? Meu nome é Amanda Cuibida. Esse Cuibida veio no pacote quando eu casei com o Sandro, há 20 anos. E eu tenho, além do Sandro em casa, mais duas fontes de progesterona, Felipe e Davi, 2 adolescentes ao mesmo tempo, mas não são gêmeos, eles ficaram adolescentes ao mesmo tempo com 2 anos de diferença. Assim, como não bastasse, né, os 3 meninos, eu trabalho no INSS há 20 anos, sou formada em Direito, e eu tenho toda uma carreira previdenciária. Direito previdenciário foi a minha especialização e eu adoro. Estou fazendo mestrado em administração pública, porque emoção pouco é bobagem, né? Agora eu virei pesquisadora e eu acho muito legal. O meu tema é a inovação, principalmente barreiras à inovação no setor público. É o meu tema de pesquisa. Mas, gente, faz 2 anos que eu vim para o mundo da tecnologia. Faz 2 anos que eu sou coordenadora de sistemas do INSS e de automação. E aí eu descobri que eu fiz a faculdade errada, porque isso tudo é muito legal. A gente tem um impacto no que a gente faz todo dia. Sabe aquela frase que o servidor público é se sentir útil todo dia para um monte de gente? Isso é na veia, todo dia. Então, é aquele tesão de trabalhar, tá? Qual que é o objetivo aqui? Eu vou mostrar para vocês primeiro um contexto do que é o INSS. A gente tem, nas Américas, 4 grandes organizações, entidades que têm muita gente para dar conta. 3 são países, o 4º é o INSS, olha só. Mas Estados Unidos tem 331 milhões de habitantes, vai vendo. Brasil tem 214, é o 2º maior das Américas, tá? Em 3º lugar vem o México, com 126 milhões de habitantes. E o INSS está ali em 4º lugar, com 118 milhões de segurados. Então, quando eu for falando, olha, como é que a gente fez a transformação digital, tenham em mente que a gente está falando assim, de 118 milhões de pessoas. Quem que são essas pessoas? A maior parte, os 81 milhões, são filiados, ou seja, aquelas pessoas que trabalham, que contribuem, ou que são segurados especiais. 37 milhões são quem recebem dinheiro. Estou falando de 63 bilhões por mês de reais. Então, quando eu estiver falando, se estiverem pensando em alguma solução, talvez eu possa ajudar, talvez eu tenha alguma ideia, imagina que é esse povo aqui. Né? E é muito... A gente está falando do Canadá, gente, porque o Canadá, eu fui ver, tem 38 milhões de habitantes. Então, é só de quem recebe, mas se todo mundo, quem tiver direito de pedir alguma coisa no INSS quiser, eu tenho que estar preparada para receber 118 milhões de requerimentos. Eu não estou colocando aqui gente que trabalha em serviço público, estatutário, militar, não. Estou falando de quem pode, ou eu preciso de uma informação. Eu quero não só um benefício, que nem a Joana falou hoje cedo da Elo, vou contar mais tarde para vocês, a gente tem muita gente que procura só para saber alguma coisa, porque é muita gente mesmo. Né? Antes da transformação digital, a gente sabe que é famoso o INSS ter fila, né? E a gente tinha um indicador que era o nosso indicador principal nosso INSS está bem, era TMEA, tempo médio de espera para o atendimento. E era um sucesso, quando era 15 dias. Se você quisesse se aposentar, aí você tinha que entrar em contato com o INSS para marcar uma hora para ir lá, pessoalmente, para pedir uma aposentadoria. Se você conseguisse marcar esse horário daqui 15 dias, tá top. Mas era difícil de bater essa meta. E aí, depois que você conseguia bater, você tinha que fazer o quê? A outra fila. Porque dependia de servidor para pegar a papelada e olhar. De verdade, gente, eu fiz isso. Muito. Eu entrei em 2003. Sabe, carimba, confere que é original, numera a página, autentica, não sei o quê. Então, era outra fila.
Tinha um outro indicador que era 45 dias. Se você conseguisse analisar um pedido em 45 dias, top. E não era todo mundo que conseguia. Então, e a gente está falando de quê, né? A gente está falando dos nossos velhinhos, né? Aí, como não bastasse tudo isso, a gente está falando assim de todo mês, a gente tem 788 mil novos pedidos em média. Então, conversando aqui, o povo está pedindo alguma coisa para o INSS. E isso é uma média, porque só em março agora, mês passado, meu chefe falou, não, entrou em promoção, algum benefício previdenciário, foram 957 mil novos pedidos. 957 mil, vou mostrar para vocês, é o estoque do INSS quase inteiro. Então, tipo, num mês, dobrou. A gente não sabe o que aconteceu. O benefício assistencial, principalmente, teve bastante. A central de telefonia, a nossa central de teleatendimento 135 recebe por mês, em média também, quase 5 milhões de ligações. Se não tivesse isso, era alguém que tinha que ir lá numa agência perguntar alguma coisa, que se o povo está ligando, é porque está querendo saber alguma coisa. Então, tudo isso aqui é serviço. Tá? E qual que é o outro problema? O quadro de servidores do INSS só diminui. Tipo, foi quase 40% a menos. Então, a gente tem aquele 118 milhões de pessoas para atender, um pouco servidor. Então, a transformação digital tinha que acontecer, sabe? Não é uma coisa que nem hoje cedo as meninas falaram, está na Constituição, é uma obrigação. A gente tem que inovar, tem que fazer, porque... Né, que a gente vai fazer? Tem que ter uma solução para atender o nosso público, que são os nossos velhinhos mesmo, entendeu? Gente, eu estava falando hoje no almoço. Hoje, com o digital, a gente perdeu isso, só um parênteses, assim, mas eu já vi gente grande, homem, adulto, chorando na minha frente, porque eu falei, você está aposentado. Parabéns. Eu me arrepio. Você esquece todas as raivas que você passa, porque é lindo isso. A gente tem esse público, e o público do INSS não é um público que está tudo bem. Ninguém procura o INSS quando está tudo bem. Ou alguém morreu, ou está doente, ou alguém foi preso, ou está velhinho, está grávida, que vai ganhar neném, precisa de dinheiro. É uma situação delicada que a pessoa está. Eu fico arrepiada de falar isso, porque... Gente, mas vou falar para vocês, isso aqui é o que turbina o que a gente trabalha, a gente vira. Não tem... quem não trabalha... Não sei se vocês... Serviço público é tudo que meio parecido, né? Mas esse público aqui faz a gente perder sono, virar à noite para achar a solução. É nobre, assim, é uma coisa... Meu filho falou para mim esse dia, mamãe, é muito lindo o que você faz. Também quero ajudar, sabe? Então tinha que ter jeito, a transformação aconteceu. E aí qual que é o... São 3 grandes pilares. Eu não sei se eu consigo mostrar um negocinho assim. Não consigo. Não. Fiz bagunça. Ó. Como é que faz para voltar aqui? Olha lá. Pronto. 3 grandes pilares. Então, a gente tem requerimento eletrônico, a gente tem um sistema que faz o gerenciamento das tarefas e a gente tem as ações automáticas, que é muito especificamente a área com que eu estou trabalhando há 2 anos. Tá? O que é o requerimento eletrônico? O requerimento eletrônico é super legal porque assim, ele possibilita que, quando um cidadão procura um órgão público, como é o INSS, para pedir alguma coisa que é complexa, como uma aposentadoria, por exemplo, ele alimenta dados ali. Olha, eu quero me aposentar, mas eu já trabalhei em Portugal. Eu quero que aquele tempo lá de Portugal seja contado. Ele vai dando informações. A gente consegue fazer com que essas informações interajam com outras bases de dados. A gente, inclusive, está começando a mexer com inteligência artificial para ajudar com isso agora. Nós implantamos em dezembro já uma ferramenta. Permite que a gente tenha canais de atendimento variados. Isso é muito legal, porque até um tempo atrás, até antes disso, se alguém quisesse ser atendido, tinha que ir numa agência do INSS. Nós temos 1.500 no Brasil. Mas com o requerimento eletrônico e depois com o gerenciador de tarefas, a gente conseguiu fazer o quê? Acordos de parcerias. A gente tem mais de 3.000 postos de atendimento que não são do INSS, porque são prefeituras, sindicatos, colônias de pescadores, porque tem um requerimento eletrônico, porque tem um sistema que gerencia essas tarefas. Então, você consegue estar presente para quem não tem acesso ao aplicativo, não consegue ligar, porque a gente tem 118 milhões de pessoas, de todo jeito, né? Tem todo tipo de público. A gente tem a central de atendimento 135, então, você ligando, você indo numa agência, você pegando o aplicativo, você chega no mesmo lugar.
Você faz o requerimento, você lança as informações, isso vai chegar no gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas ele foi criado em 2017. Ou seja, quando chegou a pandemia, nós já estávamos em teletrabalho, uma boa parte, né, dos servidores, quem queria naquela época. E ele permite assim, se você você é um órgão público, você recebe requerimentos, então assim, você precisa que alguém analise esse requerimento, o gerenciador ele faz isso. Você protocola um requerimento lá numa ligação. Então alguém liga e fala, eu quero me aposentar, quero uma pensão por morte, um salário maternidade, sei lá o quê. Isso vai para o gerenciador e um servidor do INSS em qualquer lugar do Brasil, ele consegue próximo. Ele aperta um botãozinho e vem para ele analisar. Ah, mas isso aqui não depende de uma outra área, depende de uma procuradoria, depende de sei lá o quê. Aí você cria uma subtarefa daquela e o processo administrativo vai sendo montado de um jeito muito legal. E termina uma fase, começa a outra, até a hora que foi lá e concluiu. A gente consegue medir o tempo que demorou de uma fase para outra. Então, permite que qualquer pessoa peça qualquer coisa no INSS e seja analisado por qualquer servidor em qualquer lugar. Isso, para mim, eu acho sensacional. E a gente consegue, com isso, a gente junta o requerimento eletrônico, que entrou, foi para o gerenciador de tarefas, a gente põe regras de negócio ali, e é lindo. É integração de sistema pura, não é robô. Quando fala, o robô do INSS, não é robô. Porque a gente põe legislação ali dentro. A gente fala assim, olha, esse cara aqui está pedindo um benefício assistencial, mas eu fui lá na base do cartório de registro civil e vi que ele já morreu. Então, se ele já morreu, ele não está pedindo benefício. A ação automática consegue falar, então ele não tem direito. Tem um artigo na lei que fala que benefício assistencial é só para quem está vivo. Eu consigo tirar esse processo da fila automaticamente em minutos. É menos um na fila, a gente tem muita gente para atender. Então, a ação automática permite que a gente ganhe tempo. Né? Que a gente consiga atender. Porque lá na estratégia de governo digital, daquele decreto 10.332, se eu não me engano, fala que um governo que é eficiente, ele consegue antecipar soluções tanto para o cidadão como para a organização. Então, a automação é boa para o cidadão. Quando você indefere um pedido, automaticamente você nem olha. Ou é uma pessoa que está pedindo alguma coisa para um órgão público, o servidor não vai nem olhar, já vai falar que não tem direito. Começou assim, gente. A gente foi ver, tinha um monte de pedido de aposentadoria que a pessoa tinha 15 anos de idade, 20, 30. Aí a gente foi ver, mas por que está pedindo aposentadoria? Não deu tempo ainda, né? Ah, não, só queria saber quanto tempo que eu tinha. A gente, é aquele negócio, a ideia, né? A gente falou, bom, então vamos tirar isso, vamos fazer a conta, ó, você tem 20 anos de serviço, não dá para aposentar, ainda valeu aposentar e concluir fora, menos um. Isso é automático, isso a gente está fazendo já, tá? O que aconteceu? Hoje a gente tem mais de 100 serviços digitais. Eu não lembro se acho que a gente tem no total 104, 105 serviços ao todo que o INSS presta. E só não é digital aquilo que não dá para ser mesmo. Porque precisa ir fazer uma perícia médica, tem alguns serviços que não deu ainda. Mas é porque precisa do presencial, né? A gente já chegou a gente está numa média de 38% do que é pedido para o INSS é decidido automaticamente. E é super legal. É super legal porque a gente consegue... É lindo uma mulher que está grávida, aí ela vai pedir salário maternidade. Eu fico imaginando a mãe lá no hospital com o aplicativo, neném no colo, aí ela pede, gente, ela recebe em minutos. Ela não vai ter que se preocupar com isso. O salário maternidade tem concessão automática. O sistema faz batimento de dados. A pessoa está trabalhando, vê tudo o que precisa ver, vai aonde precisa ver. Um segurado rural, gente, segurado especial, sabe o povo de roça? A integração, a interoperabilidade entre os sistemas vai lá na Infodap, vai lá no INCRA e descobre nos caras, é mesmo, aqui, ó, pode aposentar sem dó. Claro que tem todo um requerimento, ele tem que testar algumas informações, mas a gente bate o que a pessoa informou com que tem outras bases de dados e a gente aposenta uma pessoa sem ninguém olhar. E, para mim, não tem preço. Isso, para mim, é o que a gente quer. A gente vai entregar agora, esse mês, Deus quiser, a pensão por morte automática, que não existe ainda, é um spoiler aqui que eu estou dando para vocês. Mas pensa a pensão por morte, que alguém que sustentava a família morreu. Aí você vai esperar, sei lá quanto tempo, para alguém puxar esse requerimento para analisar e depois fazer uma exigência. Não. Aí você vai falar, me arrepio, porque vai receber o benefício agora. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente pensar em soluções por causa disso.
E o legal é que essa automação permite que está dando 4 minutos em média o cidadão que pediu alguma coisa para o INSS, que é uma coisa burocrática, retrógrada, não sei o quê. Ele protocola o requerimento, ele já recebe um SMS ou um e-mail, se ele tiver e-mail, falando assim, ó, já tem alguma coisa lá para você ver. A pessoa não acredita. Ou tem uma decisão, em 38% já veio uma resposta para aquilo que ela pediu, sem ninguém olhar. Ou tem um pedido de exigência, porque tem casos que a gente não consegue resolver na hora, porque a gente viu assim, ó, eu quero uma pensão por morte porque meu marido morreu. Tá, o que você era dele? Eu era casado. Aí, então tá, preciso da certidão de casamento. Eu fui lá no sistema de registro e não tem certidão. Aí apresente a certidão de casamento. Minutos. A pessoa então ela já sabe que ela tem que juntar. Vai ter que ter um servidor, porque a gente não colocou OCR ainda para ler o que ela apresenta ali, mas estamos no processo. Vai ter que ter um servidor para olhar. Mas quando o servidor for olhar essa tarefa, porque a gente analisa de acordo com a ordem da data de entrada, já vai estar com a certidão de casamento. É só o servidor, cara, crachar, conferir, terminar. Então, o cidadão ganha. Se ele ganha, a gente diminuiu 18% a quantidade de tempo que a pessoa demorava assim, para receber uma resposta. Tem coisa que não tem jeito. A gente só automatiza aquilo que é certeza que a pessoa ou tem direito ou certeza que não tem. Tem muita coisa que tem que ter alguém para olhar ainda, né? Esse gráfico aqui, coloridão, ele mostra essa faixa branca, é o tanto de pedidos que tem no INSS. Tá? Então, a quantidade de requerimentos, está vendo que oscila? O amarelinho são as decisões automáticas, em números. E esse vermelho é o percentual. A gente saiu de 2% em 2021 e nós batemos 45% de decisão automática em dezembro, por causa de regras de negócio que foram sistematizadas e muito forte a integração entre sistemas. Usa a base de dados ali, misturando, consultando o que precisa para tomar uma decisão. Esse gráfico aqui mostra, eu até contornei o número de outubro, porque ó, o verdinho claro é o tanto que pede e o verde escuro é o tanto que a gente consegue analisar. Tá? Esse amarelinho são só as exigências que a gente faz. Metade do que as pessoas pedem está incompleta a documentação, em média. Então, metade a gente faz exigência e tem muita exigência que é automática também. Tá? E essa linha vermelha é o estoque caindo, gente. Mas, assim, caiu com força. A automação, a transformação digital, ela foi uma ferramenta... Hoje ela é vital, assim, precisa dela. Aí eu falei, ó, em outubro, o nosso estoque de requerimentos era 951 mil. É o número de novos requerimentos de março de 2023, 957. Então, assim, a gente parece que está enxugando o gelo. Por isso que a gente precisa de ideias. Aí a frase que a Alana usou hoje cedo, ela falou assim, nem todas as pessoas inteligentes trabalham comigo. Nem todas as pessoas inteligentes trabalham na DataPrev. Vocês estão aqui, vocês conseguem ter alguma ideia? Porque é para esse povo que a gente precisa de ideia, entendeu? O que a gente está fazendo agora? Então, a gente já transformou, não tem mais papel, os serviços são digitais. A gente está numa fase forte de tentar tornar agradável para o usuário a navegação, sabe, no aplicativo, porque os dados lá da CETIC falam, olha, Brasil, 86% do Brasil, em todas as regiões, acessam a internet. Então, acesso à internet, beleza. Só que quando a gente vê dessas pessoas, quantas acessam serviços do governo na internet? Aí já cai um pouquinho, 40%, se eu não me engano. Mas quem que desse povo acessa serviço previdenciário na internet? É lá embaixo. Por quê? A gente precisou fazer, era uma necessidade, era aquele monte de fila, aquele monte de papel, servidores caindo desesperadamente, aposentando meus colegas. A gente estava fazendo, então a gente fez, beleza. Mas dá para melhorar. Então a gente está nessa fase assim. E é um mundo que a gente não conhece. Como que dá para... A gente tem uma turma muito boa lá de linguagem simples, de usabilidade, mas a gente precisa melhorar, porque a gente tem feedback assim, olha, eu não consigo entender o que está pedindo ali para eu falar. E eu não vou longe. Hoje, no grupo ontem colocaram assim, olha, eu vou fazer uma palestra de chat GPT, mas aí quem for vai ganhar um NFT, então, legal, eu quero. Aí comecei, ele falou, mas aí você precisa entrar no site, fazer um cadastro. Eu fiquei com preguiça. Aí eu falei, tecnológica e inovação na veia, adoro essas coisas. Eu fiquei com preguiça. Imagina um segurado que quer aposentar, que não sabe nem ler direito. Então, a gente está nessa fase. E aí, qualquer sugestão que vocês tenham para me dar... Olha, Amanda, tem um livro que chama Nudge. Ele fala que você tem que deixar
programado lá a melhor opção para a pessoa. Boa, quero, gente, porque eu sou do direito, estou trabalhando na TI há muito pouco tempo, e eu quero aprender, porque a gente tem uma equipe limitadíssima. Nem vou contar para vocês ter vergonha de quantas pessoas que cuidam disso no Brasil, daqueles... O aplicativo meu, inss.gov.br, pelo site. É a mesma coisa. Assim, vamos fazer perguntas depois, fazendo um favor, não consigo terminar. Mas é a mesma coisa, tem lá alguma coisa disponível. Porque é um dos serviços mais acessados, o extrato de contribuição das pessoas, né? Não precisa ir em agência para fazer isso. É um serviço totalmente digital, atendeu uma necessidade bem grande. A gente está usando o STD, Suporte à Tomada de Decisão, que usa ciência de dados e inteligência artificial para fazer a integração e para categorizar o estoque por similaridade. Ele consegue falar assim para a Amanda, tá, Amanda, você tem um estoque de 950 mil requerimentos para 950 mil pessoas estão esperando o INSS tomar uma decisão. É um monte de gente, né? Mas eu estou vendo aqui que tem uma turma, esses aqui pediram salário maternidade e não está, já faz mais de 5 anos que o neném nasceu. Prescreveu. Conta mais sobre isso. Aí eu vou lá e tiro isso da fila. Porque sobra servidor, que é escasso, para fazer os outros, da mulherada que não deu automação, porque faltou alguma coisa. Mas prescrição, não tem vírgula, né? Então a gente tira, então a gente está usando, e aqui não tem limite, a gente está doido com isso, porque a gente está conseguindo juntar bases de dados das mais diversas para tomar decisão, né? A gente está no momento de melhorar os indicadores de qualidade da automação. A gente quer que seja o automático, faça bastante, mas a gente quer que faça direito, né? E tem feito. Mas a gente ainda percebe que tem coisa... E como que a gente mede isso? Tem ferramentas, tem técnicas para criar indicadores, né? Não sei, não conheço. A gente quer ajuda nisso, sabe? E governança. Como que a gente faz esse controle? Né? A gente cria indicadores e como que a gente controla? A gente também está num momento de melhorar isso, porque acho que a gente tem muita coisa para melhorar. Eu criei esse formulário aqui, que vai estar disponível até domingo, se alguém de vocês que estão aqui tiverem alguma ideia, alguma sugestão, vocês, por favor. Igual a Joana falou hoje, se vocês puderem me avaliar lá depois no formulário aqui do evento, lindo, mas se vocês puderem entrar aqui, vocês ganham uma fã. Eu preciso de ideia, gente, porque é muita gente carente, é muita gente que precisa. Nosso público é um público que precisa disso, de inovação. Não é uma... Hoje, já, tudo aquilo que eu passei para vocês, assim, gente, aqui tem 2 iniciativas foram vencedoras do concurso da ENAP, do concurso de inovação. Tem 4 boas práticas reconhecidas internacionalmente. O INSS ele é vanguarda no serviço público, ele tem reconhecimento por ser inovador. Não sei se vocês sabem, mas tem um organismo que cuida de previdência social no mundo. E a gente é chamado para falar. Eles querem saber como que o INSS está fazendo. A gente se enche de orgulho. Porque a gente sofre, né, todo dia aquela pauleira e tal. E, não, vocês estão no caminho. Mas como é muita gente para atender, com uma necessidade muito peculiar, né, e com tão pouco servidor, a gente quer ideias. Então, se vocês puderem fazer a gentileza, se estiver lá no boteco, alguma coisa já à noite, então, eu já sei o que eu posso ajudar, Amanda, por favor. Tá? É isso. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós temos tempo ainda, né? 2 minutos. 2 minutos. Parabéns pela apresentação, eu gostei bastante. Tem um dado, uma pesquisa da FGV, que até estou usando na minha palestra, que eles conseguiram mensurar que de 2000 para cá aumentou-se 44% a máquina pública, em termos de contratação de servidores públicos. Aí a senhora mostrou que, no que diz respeito ao INSS, caiu 44%. Eu estou tentando entender como é que pode acontecer um fenômeno assim que, no geral, aumenta e, no específico, no INSS, diminui. E uma proporção parecida, né? Gente, ó...
Eu fiz um concurso em 2003. Eu acho que foi o último concurso de analista para geralzão, assim. Não, que é analista de qualquer coisa. Tem diploma, vem. Aí depois teve um outro em 2008, já para assistente social, para contador, não sei o quê. Aí depois teve um 2014. A gente consegue lembrar os concursos que tiveram. A gente teve um agora para 1.000 vagas que não faz nem cosquinha, gente. Mas não é. Seria até legal você me mostrar. Esse para ver. Deve ter alguma fonte lá de onde é que veio. Não é no INSS, gente. Servidor do INSS não. Quando eu entrei era 40 mil, exatamente. A senhora está falando. Então. Não, eu vou falar para vocês, é um serviço específico pra caramba. Assim, o servidor do INSS, ele faz coisas, assim, ele tem que ter um conhecimento de legislação que não é desse mundo. Assim, é um trabalho específico mesmo. Assim, você teria que ter um treinamento violento, a gente não tem aquele jeito. Só a nossa carreira pode analisar para Só eu não consegue. Não é nem a questão de não conseguir, é que existe um decreto que diz que é uma atribuição específica. Então, só a nossa carreira benefício. Alguém tem mais pergunta? Não? Sim. Gente, obrigada.